E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aonde? Que propriedade? No Engenho Jundiá. É um engenho bem antigo, viu gente? E situa-se na cidade de Vicência, né? Vicência, Pernambuco. Na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. Então se inscreva no nosso canal aí, comenta, dá um comentário, fala alguma coisa, se está gostando do canal, se tem algumas indicações de gente pra gente, tá? E também vá no Instagram também, olha nossas fotos, nossos vídeos, tá? E divulga para que a gente possa ter mais estímulos, né? Para que possamos ir em busca de mais conhecimento desses engenhos para vocês da nossa região aqui, da Mata Norte, da Mata Sul e outros lugares que a gente também pode ir atrás desses engenhos, tá bom? Quando a gente chega nas casas grandes dos engenhos, que os donos nos recebem, costumamos homenageá-los, né? Entregando uma plaquinha, né? Como forma de agradecimento por preservar a história e a cultura da nossa região. Então, vocês aí que gostam de estar andando nos casarões, você vai, uma vez ou outra, vocês vão acabar encontrando a plaquinha do canal Na Rota dos Antigos Casarões, que é uma maneira que a gente tem de prestigiar os donos para resgatar a nossa história. Vamos lá. Tem um fato interessante sobre Jundiá. Em 1817, o dono de Jundiá era Antônio Bernardo de Moura, um homem riquíssimo. Enricou com algodão daquela guerra americana de secessão. E um dia ele disse para os amigos que ia montar um engenho aqui. Aí o amigo disse para ele: Bernardo, como é que você, o homem que ganha tanto dinheiro com algodão, o teu monopólio do algodão aqui todinho, vai sair para outra lavoura sem ter certeza se vai ter o mesmo resultado e tal? Ele disse: não, o meu problema é o seguinte, dinheiro eu tenho e tenho demais. O meu problema é ser chamado de senhor de engenho. Eu quero a posição social. Porque eu ser um chamado de senhor de engenho, eu vou ser ouvido, obedecido e respeitado. Era como se fosse um título de nobreza, né? Agora aqui não houve a nobreza mesmo, aquelas casarões, aquelas coisas. Ou isso aqui era Itamaracá, não era Pernambuco. E foi colonizado depois. Quando, em 1736, foi que passou para Pernambuco. Foi anexado a Pernambuco, porque o donatário de Pernambuco, na época, o terceiro, Duarte de Albuquerque Coelho, na guerra entre Portugal e Espanha, ele ficou do lado da Espanha, porque ele foi morar na Espanha e tal, e coisa. E o rei transformou isso aqui numa capitania real. O irmão dele, Matias de Albuquerque, ainda quis salvar, mas não conseguiu. De maneira que a gente vive numa região que foi em transição. A chuva aqui é o seguinte: chove muito pouco em relação ao sul, porque é aquela serra ali. A chuva bem, bate na serra e cai. É a chuva de altitude. Quer dizer, isso é uma micro-região. Esse riacho que passa aqui, o Teitanduma, ele é afluente do Sirigi. Os afluentes do Sirigi do lado esquerdo são perenes. Os do lado direito são temporários. Por quê? Por causa da presença da serra. Isso aqui vai até o maciço da Borborema, em Campina Grande.
aqueles furos, um conjunto de chá de mais de 100 anos, que foi da minha avó materna, e aqui, João não deu corda no relógio, é um relógio de 1881, do casamento do senhor Manuel Corrêa. Toca meia hora e hora. Essa torneira foi usada para controlar a temperatura da caldeira. Então ela dava, como é que se chama, uma salva quando a temperatura estava muito alta. Vinha alguém e abria aí. E os tachos de cobre, onde se fazia os doces da casa, derretia as banhas de porco para conservar as carnes. Isso aqui são meus pais, eu gosto de apresentá-los. E esse aqui é um dos candeeiros que foi usado nessa casa, quando não tinha luz. Essa verde tem mais de 100 anos. Foi comprado para o casamento da minha cunhada mais velha. Ela nasceu em 1918, por aí. Então ela tem mais de 100 anos. Ô Hamilton, aqui é a quarta sala da casa. Essa sala, essa mesa é a mesa original da casa, aquela que abre várias tábuas. Ela era nessa outra sala, mas foi perdendo as cadeiras, e aí eu ganhei essa mesa que foi do casamento do meu avô, o conjunto todo, e trouxe para cá, mas ela ficou. Gente, passando para cá, você vê a largura dessa parede, toda ao redor da casa, e era onde funcionava a cozinha dessa casa. Aí quando eu voltei a morar, eu comecei a fazer uma reforma, sem mexer nas estruturas. Contando a história de Santa Joana d'Arc, né? Na Revolução de 30, houve uma perseguição muito grande aqui aos derrotados, que eram os conservadores. Quem saiu vitorioso foi a Frente Liberal, liderada por Minas, Rio Grande do Sul, e Paraíba e outros estados, contra São Paulo e Pernambuco. Aqui em Pernambuco, quem mandava na política era Rosa e Silva. E São Paulo, Júlio Prestes se elegeu e não tomou posse, porque houve a Revolução, o Getúlio botou abaixo e assumiu ditatorialmente, né, a Revolução. E como houve muita perseguição aqui aos senhores de engenho, que eram do Partido Republicano, que era o caso do meu pai, e mamãe estava grávida, ele mandou mamãe para casa de um tio, de um irmão, e ele fugiu com a família Bandeira de Melo, que era filha do governador Herculano Bandeira de Melo e que era partidário de Rosa e Silva. Enquanto ele se ausentasse, aí ele fez uma promessa que se não houvesse nada, ele fazia uma igrejinha aqui, a Santa Joana d'Arc. E passou-se. Passou-se a história toda e ele voltou, não houve nada e tal, esqueceu de construir a igreja, na verdade. Aí mamãe cumpriu a promessa, a mamãe era muito católica. Aí eu dizia a ele, papai, não foi Joana d'Arc, não. Não houve nada aqui, não foi por causa de Joana d'Arc, não. Foi por causa do vovô, porque meu avô, pai de minha mãe, era o chefe liberal dessa região. Ele ia mandar atacar o engenho do Genro, que queimaram, fizeram acontecer, e aqui não fizeram nada. Aí teve um cidadão aqui muito católico, que é da TFP, ele disse, não, o senhor está enganado. Não foi seu avô, não. Foi Santa Joana d'Arc, que, como é que eles chamam? Que o santo, a intercessão, o engenho não foi atacado por intercessão de Joana d'Arc. Esses caras católicos demais, né? Mas eu penso assim, que foi por causa do meu avô, João Antônio. Porque tinha da minha família liberal e tinha conservador. Aí ficou Santa Joana d'Arc. Agora, a patrona daqui é Nossa Senhora da Conceição, é muito antiga, é 1895.
era a mesa que recebia a cana. A cana vinha para uma moenda, que temos aqui uma miniatura de uma moenda, que é um caldo de cana, e se extraía o caldo da cana. O caldo da cana ia para um depósito chamado pairol, para que o engenho não parasse de moer. Então, a gente está vendo a sequência aqui do que se fazia lá. Aqui a gente vai apresentar a vocês, depois é que a gente vem para a casa de purgar. Vai apresentar a vocês. Bom, na sequência, o caldo da cana vinha a ser cozinhado num conjunto de 5 taxas desse material, sendo que essa é a taxa menor, chamada taxa da boca. O caldo era feito pelos trabalhadores passando através dessa peça que se chamava coco, de taxa em taxa, à medida que ela fosse reduzindo, até chegar aqui, e aqui já chegava como mel de engenho. É como você vai fazer um doce que começa com bastante água e vai reduzindo, reduzindo até dar o ponto. O mel de engenho ainda ia bater num tanque com esse rodo para ele adquirir mais consistência. E dali daquele tanque ele era transportado para as formas. As formas, as primeiras eram de barro, as segundas foram de madeira e a terceira e últimas terminou-se nessas de ferro. Ela está invertida aqui para vocês entenderem que a posição dela não era essa. É porque vai chegar lá e eu vi outra história. Elas eram ao contrário e arrolhadas. Então, aqui era onde era destilaria, que já é, vamos dizer, o segundo espaço da moita, que era quando o engenho fazia cachaça no inverno, justamente com o caldo que saía dessas formas. Então o senhor do engenho fazia mel de engenho e transformava em açúcar, e fazia mel de furo e transformava em cachaça. Aí o famoso banguê, que servia para transportar principalmente o bagaço, que era espremido para levar para o sol, para abastecer a fornalha, para não se usar tanta lenha, e também se desenformava as taxas no banguê, para transportar para o sol, para terminar de secar. Aqui a gente tem assim, só uns objetos. Esse carrinho era que se transportava as madeiras bem amarradinhas para não bater as cabeças, para não estragar. E essa peça aqui, a talha, que ainda é usada até hoje para que pudesse transportar para a altura que precisasse. E ali o arado que se cavava os regos da cana, puxado por um boi, e um homem ali atrás aprumando o arado. Então era tudo muito artesanal, muito primário, mas era o que se tinha na época. Esses tijolos e as telhas de coxas eram construídas no engenho. Todo engenho, toda propriedade tinha que ter uma olaria, uma casa de farinha, e principalmente a olaria para se fazer seus tijolos e telhas. Você não tinha essa facilidade, mesmo pelo transporte, né? Para você comprar. Então você fazia o seu tijolo, chamado manual, e a telha de coxa. A gente tem na passagem ali, tem um tijolo, que eles eram todos irregulares, não tinha tamanho, e a telha de coxa. Conhecido banguê isso aí, não é? O conhecido banguê. Os engenhos antigos chamavam de engenho banguê, porque essa por essa peça. Por essa peça eles... E quando eles eram engenho tracionado por animais. Né? Depois que passou a vapor, passou engenho a vapor, e tiveram também os engenhos a roda d'água, que eram chamados de engenhos reais. Nessa região aqui, pode ter tido um engenho, sei do conhecimento do engenho Patos, mas era muito comum na Mata Sul. Aqui não teve muito engenho real. Um pilão que as pessoas pilavam, principalmente o milho, para fazer fuba sentado. Isso era muito um pilão, acho que de mulher, vinha dos índios, não é isso aí?
A gente vai entrar na casa de purgar. Pode pisar, menos nos furos, não é lógico? Nos furos, nos buracos. Essas formas. Então o que é que acontecia? Tudo era na sequência. Tirava-se o caldo da cana lá e o caldo da cana vinha para ser cozinhado aqui. Então, ao longo do tempo, a plataforma que tinha, a fornalha, tudo acabou, né? Foi substituído por um bezerreiro. Daqui do caldo da cana, para onde virava o mel de engenho, ele é transportado para as formas. E nas formas, em todo ponto, tinha o mestre do açúcar, em determinada hora, dizia para alguns homens entrarem por aquele buraco, com aquele candeeiro que você estava olhando, que é candeeiro ou cuviteiro, para desarrolhar as formas, para que o açúcar conseguisse secar mais. Então escorria o tal mel de furo, que era abastecido, guardado nesse tanque, para no inverno o senhor de engenho fazer cachaça. Então depois que escorresse o suficiente, eles eram desenformados no tal banguê, levado para o sol para terminar de secar. E lá então era separada as camadas e dado importância maior ao mascavo que ficava na camada do meio. E por que chama purgado? Purgado porque quando queria-se um açúcar com mais fino, botava-se uma camada de massapê, molhava e o massapê aspirava as impurezas do açúcar. Então formava-se uma camada pequena que era usada para quem? Para o senhor de engenho, para dar de presente ao padre, ao juiz, aqueles que quisessem dar, né? E quando a gente desenformava as formas, então passava a referência a pães de açúcar. Nós fazíamos aqui 40 pães de açúcar diário. Então era um engenho considerado de médio porte. Então a casa de purgar se estendia até lá, aquele outro vão que está lá, e foi se substituindo as peças que se estragaram lá e está lá ainda se pensando o que se pode ser feito naquele espaço. Agora aí são como a gente transportava as mercadorias através dessa cangalha, que se botava os estribos, ali, os caçoais. Está faltando uma pecinha aqui, é porque hoje é corte de banana, então levaram alguma coisa daqui. Mas a cangalha é essa. Usava-se com os estribos para carregar festa de cana, de capim, enfim, o que precisasse. Os caçoais e a caçamba. A caçamba quando ia assim um rebolo de cana. E hoje em dia, vocês acreditem que ainda se carrega água. Essa construção aqui foi feita com uma mistura chamada caliça, que é barro, água, areia e cal, porque nem na Casa Grande houve cimento, que a Casa Grande é de 1900, e sendo de 1817, imagine, nem pensar, né? 2 metros. Aqui se juntava o mel de furo, não era um mel limpo, não era um mel já misturado, e que depois ia para a destilaria fazer o processo para chegar em cachaça. Mas a cachaça daqui não era aquela cachaça limpa, ela servia como base para outras cachaçarias, entendeu? Era uma cachaça chamada cachixim. E aqui é o quinto espaço, que era onde se guardava o açúcar e o café em cima. O café a gente já perdeu algumas peças, né? E aqui o café entrava por aquela outra janela, não se misturava. E aqui embaixo só açúcar. No caso, plantava café. Plantou-se. Plantou-se. Aqui foi uma propriedade que se diversificou muito a agricultura. E hoje a gente tem as terras de cana arrendadas.